Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. A partir de agora você confere as principais notícias da tão esperada sexta-feira. E nós abrimos essa edição com atualizações da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um bombardeio russo atingiu nesta sexta-feira uma região da maior central nuclear da Europa, localizada no centro da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de recorrer ao terror nuclear. Segundo divulgado até o momento, após um bombardeio russo, um incêndio atingiu a maior usina nuclear da Europa, em Zaporizhzhia, localizada no centro da Ucrânia. Um prédio de treinamento e um laboratório também foram afetados pelo fogo. Até o começo da madrugada, pelo horário de Brasília, a informação era que as tropas russas estavam impedindo os bombeiros de acessar a usina. O chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu às tropas russas um cessar-fogo imediato na usina, porque em caso de explosão seria 10 vezes maior do que em Chernobyl. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que as autoridades ucranianas não detectaram mudanças nos níveis de radiação na usina. A segurança nuclear está garantida. E olha, esse incêndio já foi controlado e não houve mudança nos níveis de radiação. E após esse ataque, em discurso na TV, o líder ucraniano apelou diretamente aos russos, pedindo que organizem protestos contra o controle da usina. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia entra hoje em seu 9º dia e já é considerado o maior conflito na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Para dar uma noção da destruição causada pelos ataques russos, nós vamos mostrar agora imagens de satélite que foram feitas por uma empresa norte-americana. As fotos confirmam uma das principais reclamações do governo ucraniano. Alguns ataques do exército russo tiveram como alvo áreas residenciais do país. Nas imagens é possível ver casas destruídas. Outro registro mostra residências pegando fogo e buracos no chão, provavelmente causados pelo bombardeio. A terceira fotografia registra o desespero dos ucranianos para fugir da guerra. Longas filas de carros se formaram para deixar a região bombardeada. E por último, uma quarta foto mostra uma fila de ucranianos para comprar alimentos nos arredores da capital, Kiev. Após uma segunda rodada de negociações, Ucrânia e Rússia concordaram em criar corredores humanitários para retirar civis das áreas de conflito. O encontro ocorreu na região de Brest, em Belarus, perto da fronteira com a Polônia, e terminou com um acordo para a criação de corredores humanitários. A segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia acabou. Infelizmente, não obtivemos os resultados que esperávamos. O que posso dizer é que discutimos os aspectos humanitários em detalhes, porque muitas cidades estão cercadas. Há uma situação dramática com alimentos, remédios e com a necessidade de retirada. De acordo com Kiev, corredores humanitários vão servir para a saída da população civil, assim como para a entrega de medicamentos e alimentos às áreas onde os combates são mais violentos. Isso inclui a possibilidade de um cessar-fogo temporário durante o período de evacuação. Os dois lados acertaram uma terceira rodada de negociações. Mudando de assunto, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi transferido para a reserva remunerada do Exército. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ele fez o pedido ao presidente no dia 21 de fevereiro e foi atendido nesta sexta-feira. A mudança antecipa a aposentadoria do ex-ministro da instituição, que seria automática a partir do próximo dia 31. De acordo com a regra do Exército, Pazuello iria para a reserva de forma obrigatória nesse mês de março, porque já chegou ao último grau da carreira e por completar o período de 4 anos como general de divisão. E agora uma informação preocupante. As farmácias brasileiras estão vendendo cada vez mais calmantes.
Nos últimos 8 anos, foram vendidos diariamente mais de 120 mil caixas do medicamento. Mais de 18 milhões de brasileiros têm problemas ligados à ansiedade. Dados que tornam o país o líder no ranking de pessoas ansiosas em todo o mundo, seguido por México e Rússia. Esse número subiu com a pandemia da Covid-19 e reflete os altos números de vendas de ansiolíticos. Em 2020, foram vendidos mais de 47 milhões, número bem maior do que o registrado em 2019. Os benzodiazepínico, popularmente conhecido como calmantes, são usados para diminuir sintomas de ansiedade e também combinado com outros remédios em tratamentos de depressão, transtorno bipolar, epilepsia e para alguns tipos de surtos psicóticos. E agora eu estou ao vivo com o nosso repórter Kleber Werneck, que tem uma dica bem bacana para quem está em casa. Bom dia, Kleber. Bom dia, Paty. Mais uma vez, um prazer estar aqui nesse espaço. E numa data importante. Pouca gente sabe, mas 4 de março é o dia da obesidade. Um tema que interessa para todo mundo, né, Paty? Com certeza. E olha, segundo o Ministério da Saúde, Kleber, de cada 5 brasileiros, um pelo menos está com sobrepeso. Super preocupante, né? Muito preocupante e, aliás, não é só uma questão de estética, é principalmente de saúde. Um tema, um assunto que deve ser tratado com responsabilidade e seriedade. Por isso, nós procuramos uma especialista que vai dar agora algumas dicas importantes. A gente tem que pensar, né, na parte alimentar, sim. Não tem como a gente chegar aqui e falar de obesidade sem pensar na parte da ingesta alimentar. A gente precisa de um déficit calórico, consumir menos do que a gente gasta. É necessário, sim, fazer uma atividade física para auxiliar nessa queima de gordura, né, e para ganho de massa muscular e disposição. A atividade física também auxilia na gente na questão do psicológico, da gente pensar na questão do sono, que ele também influencia para a gente, né? Então, não é simplesmente a gente chegar e falar para o paciente, tem que fechar a boca, tem que fazer atividade física. Na consulta, o que a gente entende? Que a gente tem que entender também a parte psicológica. O que está levando? É um estresse, é uma ansiedade, né, que o paciente tem, tem todos esses outros fatores que influenciam na questão dele também do emagrecimento. E às vezes as pessoas, elas têm muito preconceito, né? É só fechar a boca, é só fazer atividade física. Não é assim, gente. A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter consciência que tudo tem tudo uma história por trás, né? O básico é alimentação, atividade física, mas a gente também tem que tentar entender. E principalmente, questão de saúde, não é só estética. Às vezes a gente fala assim, não, é questão de emagrecer para ficar em forma. Não, é questão saudável. A gente sabe que quanto mais a gente ter ali, quanto menos gordura nós tivermos, mais saúde e menos propensão a doenças nós vamos ter. Muito boa dica, né, gente? E às 11 tem mais, né, Kleber? Tem mais, como sempre, outra dica importante para o seu dia a dia. Dá para dar um spoiler? Dá sim, olha só, a segunda começa a entrega das declarações de imposto de renda. E nós vamos dar dica de como diminuir a possibilidade de erro. Tá certo, então. Então essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente volta às 11 e eu espero você. Até mais. Até mais.